Pronto, pessoal, acho que agora tá tudo certo, já tá gravando. Oi, Gra, tudo bem? Não tinha te visto aí. Fica na telinha. Olá, Bernard, boa tudo, noite. Boa noite. tudo bom? Olá, gente, boa noite. Bernard, a gente vai gravar o vídeo e o áudio. Se você puder achar um enquadramento aí para você aparecer, por favor. Aquela cadeira ali sozinha ali é de quem, gente? É o Possone. Ah, eu posso. Bernardo, você consegue ficar na horizontal? A gente fica assim, ó. É só para. Ai, que bom, a Mariela também. Falta mais alguém da lista de confirmados, Gra? Falta o Doreni, mas esse Ele vai entrar ele avisou atrasado. que vai atrasar, é. Tá. Teve um chamado de última hora aí. Podemos começar. Estamos com a limitação de tempo aí. É, exatamente. O Temos um Juca tempo. tá aí. Mariela, Mas é Mariela, chamada, a gente diretora. coloca a sua imagem, Má, para você aparecer no vídeo que a gente está gravando. E o Possone voltar para a mesinha dele. Enfim, vamos lá. Tá todo mundo. Ô, Fran, você tem alguma recomendação em relação à gravação? Se você já vai, a pessoa falando já vai aparecer na tela cheia, você está gravando na tela cheia, então não precisa Isso, eu não vou precisa deixar. configurar. Eu vou configurar no speaker, daí quem falar vai aparecer na tela cheia. Combinado. Então tá bom. Então vamos por vez. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Bom rever os amigos aqui da nossa missão, né? O objetivo desse nosso webinar é a gente compartilhar com os nossos colegas de Abrap o quão rico foi a experiência da gente vivenciar novos negócios num outro país, modelos de operação, e todos os insights que essa experiência trouxe para os nossos negócios. Esse webinar está sendo gravado, então ele vai estar disponível nas páginas de Abrap no YouTube, nas nossas redes sociais. E, como eu falei no começo também, a gente está gravando para fazer um outro material à parte, exclusivo para a missão. Então, os depoimentos que a gente vai dar a partir de agora, eles vão ser gravados, tá? O objetivo a gente meio que conversou isso durante a própria missão, que é dar um depoimento de como a experiência na missão Portugal agregou ou trouxe de insights para o nosso negócio. É uma relação entre os nossos negócios e o que a gente viu na missão Portugal, que conversam com as nossas estratégias, né? Que insights que a gente trouxe, o que a gente aprendeu, ou o que dá para praticar, colocar em prática do que a gente vivenciou lá na nossa agenda de missão Portugal. Então, eu vou começar. Eu gostaria de convidar a Noêmia, porque a gente já gravou, né, No? A gente já gravou com a Noêmia, eu vou começar com ela. Talvez ela tenha tido novos insights desde a gravação, que a gente fez lá em Portugal mesmo, para ela compartilhar com a gente um link entre a vivência da missão e os negócios da Opus. Por favor, Noêmia, fica à vontade. Então, eu sou Noemi Matsumoto, sou diretora de conteúdo da Opus Entretenimento. É uma empresa que tem vários teatros no Brasil e a gente também trabalha com vários artistas, inclusive alguns já se apresentando em Portugal, né? Como Lucas Neto, Irmãos, já fizeram shows lá. Então, são muitos links que a gente tem em relação a negócios feitos no Brasil e levados para Portugal. Fora que a gente, durante a missão, a gente visitou muitos espaços, né? A gente visitou o Superboc, a gente visitou o Coliseu no Porto, e a gente consegue entender um pouquinho sobre a operação das casas, como é que eles atuam em relação versus como é que a gente trabalha aqui no Brasil. É um pouquinho diferente, eles têm uma quantidade de equipe bastante enxuta. A gente também, né, nas nossas casas, trabalha de uma forma bastante otimizada, assim, mas a gente viu alguns pontos em comum, assim, com aquilo que eles realizam lá. E acho que um dos pontos mais importantes que foram falados, assim, até pela Embaixada do Brasil lá, é que, na verdade, quando a gente está entrando num novo país, a gente tem que cuidar muito sobre a cultura daquele país,
porque, na verdade, parece muito simples, assim, a gente tem uma língua em comum, né, que tem alguns diferenciais, mas a gente tem que entender que a cultura em Portugal é um pouco diferente da nossa cultura no Brasil. Nós somos muito mais despachados, muito mais abertos, muito mais comunicativos, e em Portugal as pessoas são mais fechadas, mais desconfiadas, um pouco mais diretas em relação à forma como elas se comunicam e como negociam também. Então, muitas vezes tu vai chegar lá para fazer uma negociação, a gente gosta muito de barganhar, então às vezes a gente coloca o valor um pouquinho acima porque sabe que vai ter uma barganha ali, porque a gente gosta de fazer o processo de negociação. Tem algumas culturas que gostam disso, o brasileiro também gosta. Já o português, talvez, por justamente estar na Europa, onde a gente sabe que as coisas são um pouquinho mais diretas, se tu colocar um valor muito lá em cima, para um conteúdo teu, no meu caso, os artistas, eles vão se ofender. Então, tem que cuidar muito a forma como a gente se comunica, tem que conhecer muito como é que a cultura é. Se a gente chega lá, eles não abrem o sorrisão, que nem a gente abre aqui no Brasil, isso não quer dizer que eles estão nos desconsiderando, ou que eles não estão nos dando atenção, é simplesmente a forma como eles falam, como eles se comunicam, e a gente tem que entender um pouco sobre a cultura antes de chegar e achar que não, eles têm que fazer do nosso jeito. Não, eles têm um jeito, a forma como eles já fazem todo o processo deles em todas as questões, até a parte mais legal, acho que é importante, de leis, é importante a gente entender, para a gente não levar um susto lá quando chegar. Então, acho que são alguns pontos que a gente tem que prestar atenção, que é se comunicar bem, para isso poder entender um pouco a cultura antes, entender um pouco da legislação do país. São alguns dos pontos que a gente aprendeu um pouquinho ali durante a missão, a gente teve alguns insights, além de conhecer um pouquinho, fazer algumas trocas mais diretas, assim, com as equipes de cada um dos lugares, e dentro da própria equipe que foi na missão, né? A gente foi um grupo acabou formando um grupo, uma família mesmo, né? A gente conheceu pessoas de empresas de todo o Brasil, e acontece que tu cria uma ligação mesmo, e isso possibilita possivelmente muitos novos negócios assim para a tua empresa. Então, são algumas das minhas considerações. Legal, Noemi, obrigada. E me fala uma coisa, sobre a vivência que a gente teve visitando os teatros, a arena, a forma como eles fazem, a questão operacional, as negociações, essa troca de experiências te deu algum insight de processos novos que você pode inserir dentro dos negócios de óculos aqui no Brasil, ou ideias que você pode aplicar dentro da administração dos teatros ou das casas? Com certeza, sim. Eles trabalham com alguns formatos diferenciados, tem teatros muito antigos. A gente tem algumas casas que a gente trabalha com o formato pista e o formato teatro italiano mais convencional. Eles também têm um pouco essa vivência, assim, até teatros bem antigos, com mais de 100 anos, tem já essa formatação de trabalhar com cadeiras, trabalhar com um formato pista, trabalhar com uma programação bastante diversificada. Tem muitos pontos em comuns, mas tem coisas que realmente a gente pode aprender com eles da forma como eles operam as casas, com certeza. Obrigada, Noêmia. Vou abrir o espaço para o nosso próximo depoimento. Pode ser o seu, Gera. Está sem áudio. Falar depois de Dona Noêmia é sempre uma dificuldade, porque ela, como sempre, se coloca muito bem e fez um ótimo resumo. Bom, eu sou o Geraldo Bandeira, sou da Carvalheira, Recife, Decana Eventos, assim é que a gente aparece aí na ABRAP. Bom, a viagem foi espetacular. Eu entendo que, para quem tem venues, né, para quem opera teatros no Brasil, eu acho que foi um grande diferencial. A gente não costuma fazer nada em teatro, mas me chamou bastante a atenção a mobilidade que eles têm lá, como a Noêmia falou, mesmo casas bem antigas, como casas mais modernas, a capacidade que eles têm de transformar e de criar a pista ali. Inclusive, fiquei impressionado com aquela coisa das cadeiras, né? Todo mundo lá viu que recolhe automático, volta ali automático. Muitas vezes a gente perguntava em quanto tempo eles conseguiam modificar as casas, eles falavam que em poucas horas eles conseguiam, né, botar capacidade máxima ali de pessoas sentadas e criar uma pista. Acho que o que foi muito bacana para quem pensa em fazer lá? Tudo isso que a Ana falou, desde os encontros, advogado,
o próprio Pedro, né, que abriu literalmente a caixa preta, inclusive falando valores para todo mundo. Lembrando, uma dificuldade que a Noêmia não falou aí, eu fiquei com isso na cabeça, é a questão da comercialização dos ingressos, né? A gente está acostumado aqui no Brasil, empresas que estão constituídas, elas conseguem ir vendendo e levantando dinheiro. Obviamente, algumas tiqueteiras fazem ali uma retenção, acho que mais pensando aí num chargeback ou alguma coisa, mas me chamou bastante atenção lá em Portugal o fato de que a produtora só levanta o dinheiro da tiqueteira ao final, né? Então, assim, isso não deixa de ser um complicador, porque o produtor ele tem que fazer todo o investimento para a realização do evento, digamos, de forma antecipada, né? E até como o Pedro falou para a gente, hoje ele já tem mesmo sendo um estrangeiro, hoje ele já começou a ter uma certa flexibilidade por parte dos fornecedores, mas normalmente também eram pagos todos de forma antecipada, né? Hoje ele já goza ali de um determinado crédito, uma coisa que imagino que está facilitando a operação dele. Mas, por fim, eu até fiz um breve vídeo lá com o Jani, quando a gente estava lá no Superboc. Eu acho que esse intercâmbio entre as empresas, como a Noêmia falou também, gente de todo o Brasil, gente de todas as áreas, inclusive a gente foi até provocado por um ou por outro que trabalha com artista. Poxa, a gente nunca fez nada, vamos fazer e tal. Então, certamente vai sair muita coisa aí após esses 10 dias aí imersos, né? Todo mundo junto, literalmente, tomando café, almoçando e jantando aí, todo mundo junto. É isso aí, Jani. Obrigada, Gera. Eu gostaria de convidar alguém assim que falamos um pouco das casas, o Gera que tem os eventos, né? E vamos falar com o Praxedes, que traz uma visão mais de shows, né? De negócios, de compra de shows, de datas, de artistas. Você pode compartilhar com a gente o que é que você aprendeu na missão que se linka ao seu negócio aqui no Brasil, Daniel? Bacana. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Daniel Praxedes, sou da Interativa Shows, sou de Minas Gerais e a missão, primeiramente, eu trouxe de lá na bagagem amigos, né? Foi uma oportunidade muito grande de network, de fazer amizade. Eu fui acolhido muito bem pela família Abrap, faço parte da Abrap já há 4 anos, mas todos os congressos, esse contato nosso é muito rápido, né? Ia uma vez por ano. E a missão foi essa imersão total, onde a gente teve a oportunidade de trocar experiência e realmente fazer amizade. O que eu trouxe de mais importante na minha bagagem, além da amizade, para o meu negócio, é ter um cuidado maior com a parte de bar. Eu vi lá em Portugal que nem todas as casas e nem todas as empresas, os produtores, têm o carinho com o bar que nós brasileiros temos, né? E eu vi nisso lá um desperdício de grana muito grande e até por parte de quem realiza o evento. Eu acho que deixa de ganhar, de lucrar um pouco mais com isso, visto que grande parte das casas, os bares são cedidos a concessionários, do qual são totalmente despreparados para fazer essa operação, sem uma pré-produção, sem estar preparado para receber a expectativa de público. Então, o que eu trouxe foi essa experiência de ter um carinho, um cuidado melhor com o bar, e além do network, de conhecer pessoas, de estar próximo de pessoas que a gente pode ser parceiro em algumas outras ocasiões, e até fazer negócios juntos. Foi essa minha experiência que eu trouxe lá de Portugal. Obrigada, Praxedes. Gostaria de ouvir agora o Possoni, que tem a visão da etiqueteira, né, que participou, que acompanhou, estava acontecendo durante a nossa missão, estavam acontecendo alguns eventos e você teve uma conversa com tiqueteiras de lá, não é, Possoni? Então, o que você pode compartilhar com a gente do modelo que você viu lá, o que acontece aqui no Brasil, que insights e que links que isso trouxe para a sua empresa, para a sua etiqueteira? Tudo bem, pessoal? Prazer em revê-los. Boa noite a todos aí. Meu nome é Alessandro Possoni, né?
eu sou da Guiche Web, também faço eventos, tenho o Oba Festival aqui no interior de São Paulo. E, assim, acho que a turma que a gente estava... Acho que o que é unânime, acho que é o que até a gente já falou lá entre a gente mesmo, que é esse network que fizemos, né? Acho que a amizade que a gente construiu ali, e estar esse tempo todo junto, conversando, debatendo, trocando experiências no geral, eu acho que, para mim, resumidamente, foi a grande experiência da missão. Falando um pouquinho sobre acesso à etiqueteira, né? Entendi, assim, eu não falei diretamente, né? Que seria legal aquela visita que teríamos uma etiqueteira de lá, que, se não me engano, era não me recordo o nome e acabou não acontecendo, mas uma coisa que eu entendi... Não, era... Não era... Era Fast Ticket. Fast Ticket. É isso, acho que era isso mais ou menos. E acho que seria ali para a gente ter um debate melhor. Mas uma coisa que eu entendi, por exemplo, as casas homologam as etiqueteiras, aquilo que o Geraldinho falou realmente, das etiqueteiras estarem como responsável também corresponsável de um evento, ela não libera para o produtor, né? Coisa que aqui no Brasil, muitas vezes, a etiqueteira, ela inclusive antecipa dinheiros para alguns eventos, que auxilia até o produtor a começar a trabalhar com o evento em si. Então, lá a gente viu que é um pouco diferente essa questão. Entendi também, né, até pelos e-tickets que nós recebemos para acesso aos eventos, que o antifraude, né, que de lá, assim, a questão de fraude que se tem lá é muito menor, porque a gente entrava com um e-ticket emitido para a gente, não sei se era o tipo que era para a gente, que era uma cortesia, por exemplo, mas, sim, não era nem pedido um documento para validar aquele ingresso numa portaria. Coisa que aqui no Brasil, hoje em dia, né, as fraudes estão gigantes, com dados, que o pior de tudo não é nem uma fraude com dado que não é verdadeiro, que aí o antifraude pegaria, mas eles são com dados que são reais. Então, assim, a gente percebe que é um país que está aberto para os eventos, né? A gente viu rapidamente como que aquele dia no evento lá do Lucas Neto, quão rápido teve o acesso a turma à arena lá, que rapidamente a turma entrou. Assim, acho que para mim foi muito importante essa visita. Acho que a gente chegou no final, assim, como se diz, satisfeito, cansado, porque a gente aproveitou ao máximo. A gente teve, assim, uma programação muito legal, diversa, e que a gente trocou muita experiência. Eu acho que, inclusive, os momentos de descontração para a gente lá foi um momento de grande troca de experiência. Dormir em euro é muito caro, né? Então, a gente correu para cima e para baixo, a gente não parou quieto. Dormimos umas 4, 5 horas por noite. Exatamente. Acho que a turma, assim, realmente aproveitou ao máximo a todo momento que a gente estava lá. Obrigada, Possoni. Deixa eu pedir para a Cris, a Titi, para você botar o vídeo que a gente está gravando, Titi. Se você pudesse organizar aí, botar o celular na horizontal e colocar o vídeo. Né? Gente, desde que nós começamos a organizar a nossa missão, a gente sempre falou que o objetivo era criar novas conexões, né? Fortalecer o relacionamento, enxergar novas tendências, quebrar, né, os paradigmas. Às vezes a gente faz um negócio de um mesmo jeito há tantos anos que a gente enxerga só aquilo como caminho, e a gente viu modelos diferentes sendo aplicados, e isso sempre faz a gente reorganiza as ideias, né? Ainda que de cara não traga vou mudar, mas te deixa ali aquela informação que te dá a possibilidade de ter novas ideias, de pensar de novas formas. Eu vou convidar o Bernard. Bernard, você está só fora do vídeo. Aí, se você puder... Isso, melhorou? Aí, agora enquadrou. Isso. Agora está bonito. Bernard, está bonito. Bernard, compartilha com a gente qual foi a experiência que você conseguiu, na prática, pegar de Portugal e trazer para os seus negócios em Manaus. Então, eu sou o Bernard da PAMP, em Manaus, faço eventos aqui na região norte do Brasil, em alguns estados. Queria primeiro falar um pouco de como foi essa viagem.
Foi uma viagem muito produtiva, muito boa, melhor, me surpreendeu, melhor do que eu imaginava. Não só para a gente conhecer um pouco desse mercado internacional que nós fomos para conhecer e descobrir, né? Mas como também para um relacionamento com todos os nossos associados que foram, né? Não só o nível grande de amizade, como também de negócios que a gente pensa em fazer juntos daqui para frente. Então, achei muito produtiva. Eu, particularmente, fui com o intuito também de aprender a tentar fazer eventos lá. Tenho muita vontade de ter esse braço internacional da minha empresa. Consegui de tirar o meu CPF, o NIF de lá. Eu acho que não sei se alguém mais tirou, mas eu consegui tirar. E estou dando entrada também na abertura da empresa lá. Eu já sou cidadão português, então tenho algumas facilidades. E penso seriamente em 2023 produzir algumas coisas lá, autorais nossas aqui no Brasil. Então, acho que o maior intuito para mim nessa viagem foi realmente descobrir. E, assim, surpreendi um pouco também. Achei que seria um pouco mais difícil a realização de eventos lá. Com certeza não é fácil, mas eu imaginava que seria mais difícil ainda. Mas eu acredito que vamos aprendemos muito nessa viagem e vamos poder botar em prática agora, daqui para frente. E conhecer também um pouco da realidade dos produtores de lá, das normas, das diferenças daqui do Brasil e Portugal. Essa questão das empresas, né, da negociação, das arenas, que a gente viu que praticamente o produtor não tem a opção, como a gente tem aqui no Brasil, de puxar os patrocínios, de operar o bar. Lá, como a gente viu, já as arenas já são fechadas para os patrocinadores e, na maioria das vezes, não tem essa facilidade que a gente tem aqui no Brasil de inserir os patrocínios, que é uma receita muito forte dos nossos eventos. E particularmente, como eu falei, eu fui positivamente surpreso com os resultados da viagem, assim, das facilidades de fazer o evento lá. E espero poder, esse ano que vem, estar fazendo esse evento lá e, se Deus quiser, poder convidar todos os colegas aqui para estarem juntos. Olha só que legal, hein, Bernardo? Vamos, né? Vamos, com certeza, bacana. Nós temos um limite de tempo para o nosso meeting, pessoal. Então, acho que quem falta, Mariela, Juca e a Cris saiu. Deve estar com problemas lá. Vamos lá, Mari, com você? Nossa diretora, Mariela. Compartilha com a gente os aprendizados, por favor, da Missão Portugal na prática para Benassi Eventos. E Jani, tudo bem? Para Tudo nós, não tem jeito de compartilhar tudo, né? Porque foi maravilhoso. Mas uma parte que me chamou muita atenção, que está diretamente ligada à minha empresa, porque eu faço contratação, né, de estrutura e tudo mais, eu gostei demais da nossa visita na Irma Fair, e eu achei assim, que seria, né, uma possibilidade longe da nossa realidade, por ela estar, né, na Europa, por ter outra carga tributária de importação. Só que eu vi agora essa possibilidade, né, de ser a primeira fábrica aqui no Brasil da Irma Fair. Então, eu achei muito interessante. Eu achei que a gente pode economizar no tempo de montagem, na quantidade de mão de obras. Eu achei um diferencial muito grande também nos materiais. Talvez, como a fábrica vai estar aqui em Minas Gerais, talvez seja mais fácil, né? Mais econômico a locação. Por mais que eu saiba, né, que não é uma locação para final de semana, porque fica inviável, mas eu achei uma grande vantagem para casas que queiram ficar aí itinerantes, casas que queiram ficar 6 meses, ou boate temporária. Eu achei bem interessante, bem acessível, bem compatível com a nossa realidade. Eu gostei demais desse detalhe, Jani. Legal, Mari, muito obrigada. Mais alguma coisa? Quem não sabe, a gente foi recebido lá na fábrica da Imafer, só para complementar e detalhar, né, para os nossos
para os nossos associados que estão assistindo esse material, a gente foi recebido, a gente visitou a indústria ali mesmo, o parque industrial, onde tudo é produzido. Eles foram muito generosos em abrir espaços assim estratégicos dos negócios deles, né? Com formas, com todo o modelo de fabricação das peças. E depois ainda fizeram uma receita muito caseira do bacalhau português, feito pelas queridas cozinheiras lá, estava maravilhoso, as cozinheiras do refeitório da Imafé. Então foi uma visita bem intimista, né? Podemos dizer assim. Foi muito legal. E aí, nossa, foi fantástico. Ficamos sabendo de todas essas novidades que a Mariela contou. Obrigada, Mariela. Mariela Eu que estava com agradeço, show. bem. Estava com show aqui no final de semana que estava lá, né, Mari? Tava aqui e estava lá ao mesmo tempo, né? É. Juca, vamos lá, ouvir a sua experiência. Assim. Eu sei que o Jane, só Oi. um detalhe que eu queria era complementar, que eu esqueci de colocar. Eu queria era parabenizar o Pedro. Nós fomos nos eventos que ele realizou, né, lá na Europa, e foram fantásticos. Então, assim, nós temos grandes profissionais aqui que estão assim, arrebentando lá também, né, que estão assim, bombando. E foi também muito perfeita o cronograma da nossa viagem. Eu achei que foi assim 100%. Né? Queria parabenizar não só ele, como a equipe dele, a Grazi, a Doreni, que estiveram também por trás disso. Obrigada, bem lembrado. Já vamos também fazer mais algumas considerações a respeito dessa organização. Juca na Balada, compartilha com a gente. Tudo bem? Tudo bem? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, boa noite, Jani, boa noite para todo mundo. Né? Quanta coisa boa a gente tem para falar dessa viagem, né? Bom, a minha empresa se chama Juca na Balada, né? E nós somos uma operadora de turismo para festas. Né? E eu acho importante dizer que por mais enriquecedora que a programação tenha sido, nada supera a experiência interna que a gente teve entre o grupo. Né? É uma relação que deixa os participantes aí em outro nível de relacionamento, né? E acho que as relações profissionais daqui para frente vão ser pautadas em muito mais confiança e muito mais conhecimento do negócio do próximo. Eu acho que isso é realmente um ganho único de uma viagem como essa. Agora, com relação a tanto interno, né, principalmente do grupo, eu digo que eu volto com um punhado de negócios promissores aí, que eu pretendo trabalhar bastante para expandir, né, não só lá, como, né, conheci ou tive acesso aí aos eventos, Manaus, Recife, Minas, Goiás, muita coisa boa aí para fazer. Sobre a programação da viagem, realmente se superou mesmo em termos de conhecimento, em termos de... Né, que acho que são os 3 principais pontos. E assim, trazendo um pouco para o meu negócio, que é o turismo de eventos, eu tive acesso a muitos contatos e a muito conteúdo sobre como expandir a minha operação internacional, que hoje ainda é muito pequena. Eu até comentei com alguns lá que a minha meta é, em no máximo 2 anos, estar morando na Europa. Essa minha operação vai ter que estar acontecendo. Era um dos meus objetivos nessa viagem e eu acredito que eu evoluí bastante com ele, porque eu tive lá, né? E eu vou destacar aí os acessos que a gente teve aos órgãos locais, tanto de turismo local, como o Invest Lisboa, como o próprio embaixador, né? Que essa e a própria palestra do Pedro Neto também, que deram o caminho das pedras, né, para a gente ter qualquer empreendimento local, né? E é um caminho das pedras bem direcionado, que ele dá o processo, dá o caminho legal e dá também os contatos. Então, isso eu acho que foi o mais enriquecedor. E o acesso direto ao Pedro Neto, que já é um dos grandes organizadores de evento lá, que eu não conhecia pessoalmente, né? E eu acho que tanto o acesso a ele quanto aos fornecedores, as arenas que a gente visitou lá, que também são pontos para outros contatos, que para nós é muito importante. E, por fim, eu ainda voltei com a minha cereja do bolo, que eu fiquei pedindo bastante aí para o Doreni
durante o antes e o durante, né? Que era o contato na Tomorrowland, que era algo que eu precisava bastante. O contato aconteceu, os negócios estão evoluindo, né? Então, eu acho que eu só quero destacar aí que foi muito bom como a viagem transcorreu de forma muito leve, né? Num clima incrível entre os participantes. E a organização também excelente, que não deixava a gente se preocupar com dormir bem e com comer bem, porque eu falei, eu passei 10 dias comendo sem fome, porque estava tudo tão organizado que a hora que a gente ia comer não tinha dado nem tempo de ter fome de novo, né? Então, obrigado, Abrap, né, pela oportunidade, e contem comigo aí para as próximas missões, se tiver vagas, se tiver oportunidade, com certeza eu estou na fila